Você sente que está sempre buscando algo a mais, mas nunca encontra descanso? Já se pegou pensando: por que, mesmo crendo em Deus, ainda me sinto vazio por dentro? Há uma inquietação que não se resolve nem com oração, nem com conquistas, nem com companhia. É como se houvesse uma ausência que nenhuma presença humana consegue preencher. Talvez você já tenha até conquistado coisas importantes, família, trabalho, uma vida aparentemente estável, mas ainda assim, quando se deita e coloca a cabeça no travesseiro, uma pergunta volta a ecoar no coração: será que é só isso? Cadê a paz que me prometeram? Cadê o propósito que tanto busquei? Vivemos em um tempo onde somos bombardeados por promessas de realização. Redes sociais vendem a imagem de uma vida perfeita. Livros prometem fórmulas de sucesso. Até mesmo no meio cristão, há uma ênfase crescente em bênçãos visíveis, portas abertas e vitórias. Mas, no meio de tudo isso, uma verdade silenciosa grita dentro de muitos corações: eu ainda não me sinto completo. Essa sensação tem um nome. É a ausência da eternidade no presente. É quando vivemos voltados para o agora, esperando que o hoje satisfaça uma fome que só o eterno pode saciar. E Jesus falou exatamente sobre isso. Ele não veio apenas para curar, para multiplicar pães, ou para fazer milagres. Embora tudo isso seja maravilhoso, ele veio para mostrar que a verdadeira vida não se resume a esta terra, que o verdadeiro propósito não está nas conquistas terrenas, que a verdadeira paz não depende das circunstâncias, mas da presença de Deus. Por isso, neste vídeo, vamos caminhar por uma estrada que muitos não têm coragem de trilhar, a estrada da verdade espiritual. Vamos descobrir juntos qual é o segredo de Jesus para quem busca paz e propósito. Mas não qualquer paz, não qualquer propósito. Uma paz que permanece mesmo quando tudo desmorona. Um propósito que resiste às dores, às perdas e ao silêncio de Deus. Vamos falar de realidades espirituais profundas, de erros que a maioria comete sem perceber, de sabedorias que foram reveladas, mas que ainda não foram abraçadas, e principalmente de como Jesus nos chama para viver de um modo que transcende o visível. Você já se perguntou por que tantos cristãos vivem cansados? Mesmo estando dentro da igreja, por que há tantos servos de Deus ansiosos, deprimidos, confusos sobre seu chamado e com medo do futuro? É porque estão tentando viver uma fé eterna com expectativas temporárias. Estão esperando que Deus resolva a vida do lado de fora, sem deixar que Ele transforme o lado de dentro. Mas existe uma chave que muda tudo, um segredo que não está escondido, mas que só se revela a quem para ouvir, para refletir, para se render. Esse vídeo é um convite para você respirar fundo e mergulhar numa jornada de alma. Não espere respostas fáceis, mas espere por verdades que libertam. Cada ensinamento que vamos compartilhar é um passo rumo a uma vida mais leve, mais significativa, mais conectada ao céu. Jesus nunca prometeu ausência de dores, mas ele prometeu uma presença constante. E quando você entende isso, tudo muda. O vazio começa a ser preenchido. A mente encontra descanso, o coração encontra um lar. Então, não é por acaso que você está ouvindo isso hoje. Pode ser que esse vídeo seja a resposta que você tanto esperava. Pode ser que aqui você encontre não apenas consolo, mas direção. Porque o que vamos falar agora não vem de mim, mas da palavra viva que transforma realidades. Fique comigo até o final, porque o último ensinamento é o mais importante de todos. E pode ser que ele seja exatamente o que você precisa para mudar completamente sua história. Porque ainda me sinto incompleto mesmo crendo em Deus. Você já se perguntou por quê, mesmo crendo em Deus, ainda sente um vazio dentro de si? Porque há momentos em que tudo parece estar no lugar. A fé, a família, os compromissos espirituais. E ainda assim, o coração permanece inquieto. Essa é uma dor mais comum do que se imagina. Muitos cristãos sinceros vivem esse dilema silencioso. Servem a Deus, frequentam a igreja, oram,
mas sentem como se algo essencial estivesse faltando. É como uma fome da alma que não se sacia, mesmo estando diante da mesa espiritual. Mas será que o problema está na fé? Será que está em Deus? Não. A verdade é que muitas vezes estamos com os olhos voltados para o céu, mas com o coração preso nas expectativas do mundo, estamos buscando em Deus o que só será plenamente encontrado na eternidade. Enquanto exigimos que Ele preencha com milagres e respostas imediatas o que só pode ser satisfeito com comunhão profunda, esse sentimento de incompletude não é falta de fé, é falta de profundidade. É o resultado de uma espiritualidade superficial que aprendeu a orar por bênçãos, mas ainda não aprendeu a descansar na presença, no Salmo 42. O salmista expressa um clamor que ecoa dentro de muitos corações hoje, como o servo anseia por águas correntes. A minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Essa sede não é de milagres, nem de respostas. É sede de Deus, de sua presença, do toque eterno, que nenhuma bênção terrena pode substituir. O que muitos vivem é uma crise de identidade espiritual. Um conflito entre o que o coração deseja e o que a carne insiste em buscar. Queremos paz, mas procuramos no lugar errado. Queremos plenitude, mas baseamos isso nas circunstâncias, e então, quando tudo vai bem, nos sentimos bem. Quando tudo vai mal, nos sentimos perdidos. Isso revela que nosso contentamento não está em Deus, mas nas coisas de Deus. Mas Jesus nos chama a um relacionamento mais profundo. Ele não veio apenas para resolver problemas, mas para nos conduzir a uma vida de sentido eterno. Em João capítulo 6, versículo 35, ele diz: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Esse é o segredo. Não é sobre o que Deus pode fazer, mas sobre quem Ele é. É quando deixamos de buscar apenas os favores de Deus e passamos a buscar sua face, que o vazio começa a ser preenchido. É possível estar cheio de atividades espirituais e ainda assim espiritualmente vazio. É possível ser conhecido pelos homens como servo fiel e, ao mesmo tempo, sentir-se distante de Deus. Porque o que preenche a alma não é o aplauso humano, nem mesmo a aceitação da comunidade cristã. O que preenche é a intimidade com o Pai. Lembre-se de Marta e Maria. Marta estava ocupada com as tarefas, e Maria estava aos pés de Jesus. Ambas estavam próximas dele fisicamente, mas somente uma estava próxima em espírito. Jesus disse: Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Lucas capítulo 10, versículo 42. Quantas vezes temos escolhido ser Marta, quando Deus está nos chamando para ser Maria? Quantas vezes o nosso ativismo espiritual nos afasta da verdadeira adoração? Esse sentimento de incompletude é um convite de Deus. Ele está dizendo: vem mais fundo, vem para perto. Eu sou a fonte que sacia. Talvez você tenha buscado sentido no servir, mas esqueceu-se de simplesmente estar com Ele. Talvez tenha buscado direção, mas esqueceu de buscar comunhão. E mais, esse vazio também é resultado da nossa tendência de medir nossa vida espiritual pelos resultados visíveis. Se tudo está bem, achamos que Deus está perto. Se algo dá errado, pensamos que Deus se afastou. Mas essa é uma visão limitada. Deus não se revela apenas na calmaria. Ele também está presente no silêncio. Ele também fala no deserto. A verdadeira paz, aquela que permanece mesmo quando tudo desaba, só é encontrada quando compreendemos que o sentido da vida não está em ter, fazer ou conquistar, está em ser filho, ser amado, ser habitado por Deus. Talvez você esteja se sentindo incompleto porque ainda está tentando construir sua identidade sobre as promessas que espera se cumprirem, e não sobre a presença que já te foi dada. Mas hoje, Deus te chama para descansar, para parar de correr atrás de respostas e simplesmente se sentar aos pés dele, porque ali, e somente ali,
o vazio encontra a resposta. A plenitude que você tanto deseja não será encontrada quando tudo finalmente se ajeitar, ela será encontrada quando você entender que, mesmo sem tudo estar do jeito que você gostaria, se você tem a Cristo, você já tem tudo. Não é por acaso que você está ouvindo essa palavra. Pode ser que hoje, Deus esteja te chamando de volta para o lugar onde tudo começa, intimidade. Porque é ali que o coração encontra descanso, é ali que a alma volta a respirar, o segredo está na eternidade. Não no agora, vivemos como se o agora fosse tudo o que existe. Corremos, planejamos, acumulamos, medimos nossa vida pelo tempo que temos aqui. Mas será que essa é a maneira certa de viver? Será que o segredo da verdadeira paz não está justamente em olhar para além deste mundo? A verdade é que muitos estão frustrados porque esperam encontrar em um tempo limitado aquilo que só será plenamente revelado na eternidade. É como tentar encher um balde furado. Quanto mais se busca, mais se perde. O coração humano foi criado para a eternidade, e por isso, nada que seja temporário conseguirá preenchê-lo. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, está escrito: Deus colocou a eternidade no coração do homem. Isso explica tanta coisa. Explica por que mesmo com uma vida aparentemente completa, o coração insiste em dizer: ainda falta algo, não é luxo, não é sucesso, não é um relacionamento. O que falta é a consciência do eterno. Jesus, ao andar entre nós, nunca viveu preso ao agora. Ele curava, alimentava, ensinava, mas sempre com os olhos voltados para o que viria depois. Sua missão não era apenas aliviar dores temporárias, mas conduzir as pessoas à eternidade com Deus. Em João capítulo 14, versículo 2, ele disse: Na casa de meu pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar. Essa promessa deveria mudar completamente nossa forma de enxergar a vida, porque se há um lugar preparado para nós na eternidade, por que vivemos como se tudo dependesse deste momento presente? Por que tanto desespero quando as coisas não saem como planejamos, se sabemos que o nosso verdadeiro lar não é aqui? A falta de paz muitas vezes nasce da ilusão de que este mundo tem a obrigação de nos satisfazer. Mas não tem, nunca teve, nunca terá. Este mundo é passageiro, as alegrias são momentâneas. As conquistas se desfazem com o tempo, mas a eternidade é o que permanece. E é nela que está o segredo de uma vida com sentido. Paulo, em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 17 e 18 diz: A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Não fixamos os olhos nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, pois as que se veem são temporais. Mas as que não se veem são eternas. Essas palavras são um convite a mudar o foco, a parar de medir nossa vida pelas dores e pelas conquistas do agora, e começar a ver tudo sob a luz da eternidade. Pense em alguém que está em uma longa viagem. No meio do trajeto, há estradas esburacadas, dias chuvosos, momentos de cansaço, mas ele sabe para onde está indo. Ele não desiste porque tem um destino. Assim, é a vida do cristão. O agora pode ser difícil, mas o destino é glorioso. É isso que nos sustenta. Saber que existe mais do que os olhos podem ver. Que existe um amanhã, onde não haverá mais lágrimas, nem perdas, nem dúvidas. Que tudo isso aqui, as dores, as esperas, os silêncios, está nos moldando para algo que vale muito mais do que qualquer conforto terreno. E sabe o que é mais precioso? É que essa eternidade já começa agora. Ela não é apenas um futuro distante. É uma realidade presente para quem vive em Cristo. Quando entregamos nossa vida a Ele, somos transportados do reino das trevas para o reino da luz. Passamos a viver com a mente no céu. Ainda que os pés estejam na terra, mas por que é tão difícil manter esse olhar? Porque o agora grita, as dores do presente falam alto, as necessidades diárias nos pressionam, e então, sem perceber, começamos a viver como se esta vida fosse o todo, mas ela não é. Ela é apenas o início, um sopro,
um ensaio para a eternidade. Jesus nos chama a viver com os olhos fixos no que realmente importa. Ele sabia que as dores viriam, que as injustiças aconteceriam, mas também sabia que tudo isso era temporário. Por isso, ele disse em João capítulo 16, versículo 33, neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Viver com a eternidade no coração não nos isenta da dor, mas nos dá perspectiva. A dor deixa de ser um fim em si mesma e passa a ser um instrumento de transformação. A espera deixa de ser castigo e passa a ser preparo. A vida deixa de ser um fardo e passa a ser missão. Quantas vezes já nos pegamos dizendo: se Deus me ama, por que isso está acontecendo comigo? Mas a pergunta mais profunda talvez seja: se eu realmente acredito na eternidade, por que estou tão abalado com o agora? O segredo de Jesus é esse: viver hoje com os olhos no amanhã, não para ignorar a dor presente, mas para lembrar que ela não será eterna, e que quando tudo isso passar, o que restará será a presença de Deus, plena, viva, eterna. Em Filipenses, capítulo 3, versículo 20, Paulo nos lembra: a nossa cidadania está nos céus, de onde aguardamos o Salvador. Isso muda tudo, muda a maneira como enfrentamos as perdas, os atrasos, os nãos. Porque sabemos que o agora é apenas uma parte da história, e que o melhor ainda está por vir. Então, se você se sente sobrecarregado pelo presente, lembre-se: o segredo da paz não está em mudar as circunstâncias, está em mudar o foco. Não olhe apenas para o que está diante de você, olhe para o que está preparado para você. Porque quando vivemos com os olhos na eternidade, encontramos descanso, sabemos que cada lágrima será enxugada, cada dor será recompensada, cada espera será justificada, e essa certeza muda tudo. O erro invisível de buscar propósito nas bênçãos, e não no abençoador. Existe um erro sutil que muitos de nós cometemos, mesmo sem perceber, um desvio quase imperceptível que começa com boas intenções, mas que pode nos afastar do centro da vontade de Deus. É quando passamos a buscar mais as bênçãos de Deus do que o próprio Deus. É possível orar todos os dias, ir à igreja e ir à igreja, servir no ministério e ainda assim estar vivendo com o foco errado, porque o coração, mesmo em meio à rotina espiritual, pode estar mais sedento por resultados do que por relacionamento. Pode estar mais interessado nas promessas do que na presença, mas será que propósito se encontra no que Deus pode nos dar? Ou será que o verdadeiro propósito está em quem Ele é? Essa confusão espiritual é comum, porque vivemos em uma cultura imediatista e utilitarista. Aprendemos desde cedo que nosso valor está em conquistas, resultados, status, e sem perceber, levamos essa mentalidade para a fé. Começamos a pensar: se Deus me abençoar, é sinal de que estou no caminho certo. Se tudo estiver indo bem, é porque Ele está comigo. Mas e quando as bênçãos não chegam? E quando o tempo passa e nada muda? Nesse momento, muitos entram em crise. Alguns se sentem rejeitados por Deus. Outros pensam que estão sendo castigados. Mas a verdade é outra. É possível estar no centro da vontade de Deus e ainda assim não ver bênçãos visíveis acontecendo. Basta olhar para a vida de Jesus. Ele foi o Filho amado, aquele em quem Deus tinha todo o prazer. E ainda assim, foi traído, rejeitado, crucificado. Ele não buscou as bênçãos. Ele foi a própria bênção encarnada. E é nesse exemplo que devemos nos espelhar. O erro de buscar o propósito nas bênçãos começa quando confundimos movimento com aprovação divina. Quando acreditamos que portas abertas são sinal de que Deus está feliz conosco, e portas fechadas são sinal de que estamos em pecado, mas isso é uma visão limitada da fé. Jó foi um homem íntegro, temente a Deus, e ainda assim perdeu tudo. Mas no meio da sua dor, ele declarou: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó capítulo 1.
versículo 21. Essa é a fé que não se apoia nas bênçãos, mas no abençoador. É a fé que entende que Deus é bom, mesmo quando o mundo desaba. É a fé que encontra propósito, não no que Deus pode fazer, mas em quem Ele é. Muitos vivem uma fé frágil porque estão baseando sua relação com Deus em trocas. Se Ele me curar, eu vou testemunhar. Se Ele abrir aquela porta, eu vou me entregar, mas Deus não quer barganhas. Ele quer o coração inteiro. Em Mateus capítulo 6, versículo 33, Jesus nos ensina: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Note que ele não diz para buscarmos as coisas, diz para buscarmos o reino. As coisas são consequência, não objetivo. Quando invertemos essa ordem, perdemos a essência da fé. Um exemplo claro disso está na parábola do filho pródigo. O filho mais novo quis a herança antes do tempo. Ele queria os bens, mas não queria o pai, e quando finalmente recebeu o que tanto desejava, descobriu que as bênçãos longe da presença não sustentam. Ele só encontrou restauração quando voltou ao coração do pai. Quantos hoje vivem como esse filho? Pedem, buscam, insistem por bênçãos, mas ainda não compreenderam que o maior presente não está nas mãos de Deus, mas no abraço dele. Buscar o abençoador acima das bênçãos é entender que a nossa realização não está em ter, mas em ser. Ser filho, ser servo, ser alguém que ama a Deus não pelo que ele faz, mas por quem ele é. E isso muda tudo. Muda a forma como oramos. Muda a maneira como enfrentamos os desertos. Muda a expectativa que colocamos nas promessas, porque entendemos que mesmo que as promessas demorem, a presença já nos basta. Paulo escreveu em Filipenses capítulo 3, versículo 8. Considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Ele não considerava suas conquistas como fonte de identidade. Tudo se tornava pequeno diante da grandeza de conhecer Jesus. Quando buscamos o abençoador, aprendemos a valorizar momentos de silêncio, porque sabemos que até no silêncio, Ele está presente. Aprendemos a amar a palavra, mesmo que ela não fale de vitória, mas de renúncia. Aprendemos a adorá-lo, mesmo quando tudo parece sem sentido. É nesse lugar que o coração encontra propósito. Não nas respostas, mas na comunhão, não nos resultados, mas no relacionamento, não nas bênçãos, mas na presença. Se você tem se sentido perdido, cansado, frustrado com o tempo de espera ou com orações aparentemente não respondidas, talvez o Senhor esteja te convidando a fazer uma mudança simples, mas poderosa. Sair do lugar de quem cobra e entrar no lugar de quem adora. Parar de exigir respostas e começar a buscar presença, porque quem encontra o abençoador descobre que mesmo sem as bênçãos, já tem tudo. Mas quem tem todas as bênçãos e não tem o abençoador, ainda vive vazio. O segredo de Jesus não está no que ele pode fazer por você. Está em quem ele deseja ser em você. Quando o foco muda, a paz chega. Porque você entende que o seu propósito não está em conquistas passageiras, mas em uma presença que é eterna, fiel e suficiente, contentamento, a paz que não depende das circunstâncias. Você já percebeu como a maioria das pessoas vive em busca do próximo degrau, a próxima conquista, o próximo relacionamento, o próximo milagre? Sempre existe algo que ainda falta para que finalmente se sintam em paz, e assim, o coração vai sendo condicionado a só descansar quando tudo estiver perfeito. Mas será que esse dia chega? A verdade é que, enquanto esperamos que as circunstâncias externas nos tragam paz, estamos vivendo uma ilusão, porque sempre haverá algo fora do lugar, sempre haverá uma necessidade, um desafio, uma oração ainda não respondida, e se nossa paz depender disso, viveremos eternamente inquietos. Mas a Bíblia nos ensina uma paz diferente, uma paz que não se explica, mas se experimenta. Uma paz que independe do que acontece por fora, porque já está firmada no que acontece por dentro. Essa paz tem um nome: contentamento.
em Filipenses capítulo 4, versículos 11 a 13. O apóstolo Paulo revela um segredo poderoso: aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Note que Paulo diz: aprendi. Ou seja, o contentamento não é automático. Ele é aprendido, é cultivado. É o fruto de uma caminhada com Deus onde a alma vai sendo treinada a confiar, mesmo quando tudo diz o contrário. O contentamento nasce de uma fé madura, uma fé que não exige resultados para descansar, uma fé que não depende de respostas para adorar, uma fé que sabe que Deus é bom. Mesmo quando o mundo não parece ser, mas o que nos impede de viver esse contentamento, em muitos casos, é a comparação. Olhamos para a vida dos outros, para as vitórias dos outros, para a aparente felicidade dos outros, e sentimos que estamos atrasados, que estamos perdendo algo, que Deus está abençoando os outros, menos a nós, e então, o coração se frustra, se fecha, se esfria. Mas o contentamento verdadeiro não nasce do que os olhos veem, ele nasce do que o coração crê. Crê que Deus tem um plano específico para cada um, que Ele age em silêncio, mas nunca está ausente. Que o tempo dele é perfeito, mesmo quando é diferente do nosso. Imagine uma criança no colo do pai. Ela não entende tudo o que está acontecendo ao redor, mas ela descansa, porque confia em quem a está segurando. Esse é o retrato do contentamento. Não é ignorância, é confiança. Não é resignação, é entrega. Hebreus capítulo 13, versículo 5, nos diz: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque Deus disse: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Aqui está o segredo. O contentamento não está nas posses, mas na presença. Se Deus está conosco, temos tudo o que precisamos para atravessar qualquer estação. Mas atenção, contentamento não é o mesmo que comodismo. Não é abandonar sonhos, ou deixar de lutar. É lutar com o coração em paz. É sonhar sem se desesperar. É querer o melhor de Deus, sem deixar que a falta temporária roube a alegria presente. O mundo grita que você só será feliz quando tiver mais dinheiro, mais tempo, mais beleza, mais reconhecimento. Mas Jesus sussurra: você já tem tudo em mim? É uma voz suave, mas poderosa, que nos convida a viver uma vida leve, onde o peso da cobrança cede lugar à confiança no Pai. Quantas vezes você já disse: quando isso acontecer, eu vou ficar bem? E quantas vezes, mesmo depois daquilo acontecer, o vazio continuou ali? Isso acontece porque o coração humano não se sacia com realizações, ele se sacia com revelação, a revelação de que em Deus já temos tudo. O contentamento é uma escolha diária, é decidir, a cada manhã, confiar, agradecer, descansar, mesmo que o cenário ainda não tenha mudado, mesmo que o milagre ainda não tenha chegado. Porque a alma já entendeu que a presença de Deus é maior do que qualquer resposta. Em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 6, está escrito: grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Isso significa que uma vida piedosa e satisfeita em Deus é uma vida rica, rica de paz, rica de propósito, rica de presença. Talvez hoje você esteja esperando por algo, e isso não é errado. Deus ouve nossos clamores e se importa com cada detalhe, mas o convite que Ele te faz agora é para descansar, não quando tudo estiver resolvido, mas agora, porque o contentamento não depende do que você tem, mas de quem está com você, e Ele está com você. Portanto, aprenda com Paulo, aprenda com Jesus. Aprenda com os que andaram com Deus em meio a vales e desertos. A paz não está no fim da jornada, mas na companhia durante o caminho. E quando você entende isso, o coração encontra descanso. Mesmo no meio da tempestade, você pode dormir em paz porque o capitão do barco está presente. O contentamento não é o fim de um processo, ele é o começo de uma vida com leveza. E você pode começar agora.
Sabedoria é melhor que vitória. O que Salomão entendeu e nós ignoramos. Se Deus te oferecesse qualquer coisa hoje, absolutamente qualquer coisa, o que você pediria? Saúde, dinheiro, fama, um novo começo, a restauração de um relacionamento, um milagre urgente. A maioria de nós teria uma resposta rápida, baseada na dor mais latente do momento. Mas, e se eu te dissesse que o maior presente que Deus pode te dar não é uma solução, mas um discernimento que, mais importante do que vencer uma guerra, é saber como lutar? Foi isso que Salomão entendeu, e por isso mudou a história de toda uma nação. A Bíblia relata em 1 Reis capítulo 3, que Salomão teve um encontro com Deus em sonhos. O Senhor lhe disse: "Pede-me o que quiseres e eu te darei." Uma oportunidade única, e o que Salomão pediu? Não pediu riquezas, não pediu a morte dos inimigos, não pediu longos anos de vida. Ele pediu sabedoria. Sabedoria para governar com justiça, sabedoria para discernir entre o certo e o errado, sabedoria para conduzir o povo de Deus com integridade. E a resposta de Deus foi imediata: "Visto que pediste isto, e não pediste para ti longevidade nem riquezas, eis que farei segundo as tuas palavras, dou-te um coração sábio e inteligente." 1 Reis capítulo 3, versículos 11 e 12. Quantas vezes nos preocupamos tanto em vencer uma situação, quando deveríamos estar buscando sabedoria para lidar com ela? Queremos que Deus tire a dor, mas nem sempre pedimos que Ele nos ensine o propósito da dor. Queremos o fim do deserto, mas esquecemos de pedir direção no meio do caminho. Sabedoria é saber esperar o tempo certo. É discernir o que calar e o que falar. É enxergar além da aparência. É não se apressar em julgamentos. É tomar decisões com base na eternidade, não apenas no alívio imediato. Salomão, com esse pedido, nos ensina algo que é precioso demais para ser ignorado. A verdadeira vitória não está em receber mais, mas em entender mais, porque quem tem sabedoria administra melhor o que já tem. E quem administra bem é confiável para receber ainda mais. Talvez você esteja pedindo por uma resposta de Deus. Talvez esteja orando há dias, meses, até anos, por algo específico. Mas e se hoje o Espírito Santo estivesse te convidando a mudar o pedido, a parar de buscar apenas a saída e começar a buscar entendimento, a trocar o Deus, me tira disso por Deus, me ensina com isso. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Nos dá uma promessa simples e poderosa: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, ou seja, Deus tem prazer em derramar sabedoria sobre os que pedem com sinceridade. Ele não nega, não limita, não condiciona, basta pedir. Mas por que então poucos pedem? Porque a sabedoria não traz aplauso imediato, não é visível, não dá palco, ela age em silêncio, moldando o interior, direcionando os passos, alinhando o coração com a vontade do Pai. Enquanto o mundo nos ensina a vencer pelo poder, Deus nos ensina a vencer pela sabedoria. Enquanto o mundo exalta a esperteza, Deus honra a prudência, enquanto o mundo corre atrás de resultados. E Deus nos chama a entender os processos. A sabedoria de Salomão não trouxe apenas fama, trouxe justiça, trouxe discernimento, trouxe decisões acertadas que beneficiaram um povo inteiro. Isso é o que Deus deseja fazer através de mim e de você, nos transformar em instrumentos de direção em um mundo perdido em confusão. Mas para isso, é preciso abrir mão do orgulho. Porque sabedoria começa com humildade, como está escrito em Provérbios capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, antes de entender os caminhos. É preciso reverenciar o caminho, antes de buscar respostas. É preciso confiar no caráter de quem responde. E essa sabedoria não é algo abstrato. Ela é prática. Ela transforma nosso casamento, nossa vida financeira, nossas escolhas diárias. Uma simples decisão, tomada com sabedoria, pode nos livrar de anos de dor. Um simples conselho ouvido com sabedoria
pode nos conduzir à cura de algo que nos afligia há tempos. Talvez hoje você esteja diante de decisões importantes. Ou talvez esteja apenas tentando sobreviver ao caos ao redor. Em qualquer dos casos, Deus está te oferecendo algo mais precioso do que uma saída: sabedoria. Não despreze isso. Não troque o eterno pelo imediato. Não troque a sabedoria pela pressa, porque aquele que recebe sabedoria de Deus jamais anda sozinho. Lembre-se, Salomão pediu sabedoria, e tudo o mais lhe foi acrescentado. Jesus disse em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Sabedoria é isso. Buscar primeiro o que é de cima, confiar no cuidado de Deus e descansar no tempo certo. Hoje, Deus pode estar te dizendo: filho, antes de te dar o que você quer, quero te dar o que você precisa. E o que você precisa é sabedoria. Receba essa palavra como uma direção, porque quando a sabedoria entra, o propósito se revela e o coração encontra descanso. A fé que atravessa o deserto sem ver o oásis. Você já passou por momentos em que tudo o que você tinha era a fé. Nenhuma resposta clara, nenhum sinal visível, nenhuma mudança concreta, apenas a certeza, lá no fundo da alma, de que Deus ainda está com você. Essa é a fé que atravessa o deserto, mesmo sem ver o oásis. Uma fé silenciosa, mas inabalável. Uma fé que caminha quando tudo grita para parar. Muitos desejam ter uma fé que move montanhas, que realiza milagres, que traz respostas imediatas. Mas existe uma fé ainda mais preciosa aos olhos de Deus. A fé que permanece, mesmo quando tudo parece dar errado. A fé que não depende de visões, de sensações, de confirmações, mas que se sustenta apenas pela palavra. Hebreus, capítulo 11, versículo 1 nos lembra. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, e a prova das coisas que não vemos, não do que sentimos, não do que entendemos, mas do que não vemos. Essa é a verdadeira fé. Confiar quando não se enxerga. Continuar mesmo sem garantias. O deserto é o lugar onde essa fé é provada, e também onde ela é refinada. O povo de Israel, mesmo após sair do Egito com tantos milagres, precisou passar 40 anos no deserto. Por quê? Porque Deus não estava apenas tirando o povo da escravidão, estava tirando a escravidão de dentro do povo. Estava ensinando-os a confiar, a depender, a obedecer, mesmo quando o céu parecia fechado. E o mais impressionante é que, mesmo no deserto, Deus nunca os abandonou. A nuvem os guiava de dia, o fogo os aquecia à noite, o maná caía todas as manhãs. O milagre estava lá, mas a visão limitada do povo não conseguia enxergar. Estavam tão focados na promessa da terra que se esqueceram da presença no caminho. Quantas vezes somos assim? Tão focados no milagre, que deixamos de perceber o cuidado de Deus no processo, tão ansiosos pelo fim da prova, que esquecemos que Deus está conosco no meio dela. A fé que atravessa o deserto sem ver o oásis é a fé de Abraão, que saiu de sua terra sem saber para onde ia. Apenas porque ouviu Deus dizer: vai. É a fé de José, que mesmo sendo vendido, esquecido e injustamente preso, continuou confiando no sonho que Deus lhe deu. É a fé de Noé, que construiu uma arca sem nunca ter visto chuva. Essa fé não se forma da noite para o dia. Ela é construída nas renúncias diárias, nos nãos que recebemos, nas portas fechadas, nos atrasos que não compreendemos. Ela cresce cada vez que escolhemos confiar, mesmo sem sentir. E é nesse tipo de fé que Deus se agrada. Hebreus capítulo 11, versículo 6 nos diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Não sem obras, não sem boas intenções, sem fé. Fé que crê quando tudo parece contradizer a promessa. Fé que descansa mesmo sem ver. Imagine estar caminhando num deserto real. A areia quente sob os pés, o sol escaldante acima. Nenhum sinal de água. E mesmo assim, seguir um passo de cada vez, não porque vê o oásis,
mas porque confia que Ele está lá. Essa é a jornada de quem anda com Deus, e talvez esse seja exatamente o seu momento. Você tem orado, crido, esperado, mas ainda não vê o resultado. A resposta não chegou, o alívio ainda não veio. Mas se você está de pé, caminhando, mesmo com o coração cansado, saiba que Deus se agrada da sua fé, porque é nesse terreno seco que Ele está forjando algo eterno em você. A fé que atravessa o deserto te prepara para viver promessas maiores. Ela limpa, molda, fortalece. E quando o oásis finalmente aparecer, você não será mais o mesmo. Você terá sido transformado no caminho. Muitos querem promessas cumpridas, mas poucos estão dispostos a passar pelo processo que forma o caráter necessário para sustentar essas promessas. O deserto revela quem somos, e mais ainda, revela quem Deus é. Quando tudo falta, Ele é suficiente. Quando tudo cala, Ele continua presente. Salmos, capítulo 23, versículo 4, diz: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Essa é a essência da fé verdadeira, não é a ausência de medo, mas a presença de Deus, que nos fortalece no meio dele. Talvez hoje o seu maior desafio não seja vencer algo, mas continuar caminhando. Talvez a maior batalha da sua vida neste momento seja não desistir. E se for esse o caso, ouça com atenção: Deus está com você, mesmo que você não veja, mesmo que você não sinta, Ele está. A fé que atravessa o deserto sem ver o oásis é a fé que encontra Deus no meio da areia. E é ali que nascem os encontros mais profundos. Moisés encontrou Deus em uma sarça no deserto. Elias ouviu a voz suave de Deus numa caverna. João teve as maiores revelações de Deus, exilado em uma ilha. O deserto pode parecer castigo, mas na verdade é palco de encontros divinos. Deus está forjando em você uma fé que o mundo não entende, uma confiança que não depende de sinais, um amor que não exige provas. Então continue, mesmo que tudo dentro de você diga o contrário. Continue mesmo sem ver, mesmo sem entender, porque o Deus que te chamou para caminhar é o mesmo que vai te sustentar até o fim. E quando o oásis surgir, e ele vai surgir, você olhará para trás e perceberá que o milagre maior não foi chegar. Foi não ter parado no meio do caminho. A oração que alinha o coração não apenas resolve o problema. Você já orou esperando que tudo mudasse ao seu redor. Mas, no fim, quem mudou foi você. Já entrou em oração carregando dores, confusões, exigências, e saiu com paz, mesmo sem nenhuma resposta concreta. Essa é a beleza da verdadeira oração. Ela não é apenas uma ferramenta para mover o céu a nosso favor, mas principalmente um lugar onde o nosso coração é alinhado ao coração de Deus. Muitas vezes, enxergamos a oração como uma chave para abrir portas, quando na verdade, ela é uma ponte que nos conecta ao Pai. Mais do que apresentar pedidos. Orar é entregar o controle, é dizer: Senhor, aqui estão minhas angústias, meus desejos, mas que se cumpra a tua vontade. Jesus nos ensinou isso no momento mais intenso da sua vida terrena, no jardim do Getsemani. Diante da cruz, ele orou: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Mateus capítulo 26, versículo 39. Esse tipo de oração não é fácil. Ela exige rendição. Ela exige humildade. Ela exige confiança em um plano que muitas vezes ainda não entendemos. Mas é nesse lugar de entrega que a verdadeira paz nasce, não quando tudo se resolve, mas quando tudo se entrega. A oração que alinha o coração é aquela que transforma o nosso foco. Entramos na presença de Deus pensando no problema e saímos focados na presença. Entramos querendo respostas e saímos com descanso. Entramos com ansiedade e saímos com serenidade, porque algo dentro de nós se realinha ao ritmo do céu. Tiago capítulo 5, versículo 16 diz: A oração do justo é poderosa e eficaz. E porque ela é eficaz,
porque ela parte de um coração que se rendeu, um coração que não busca manipular Deus com palavras bonitas, mas que se coloca diante dele com sinceridade, dizendo: faz em mim, através de mim, e apesar de mim, o que for necessário. Mas por que é tão difícil orar assim? Porque no fundo, ainda queremos controlar, queremos que Deus faça do nosso jeito, no nosso tempo, conforme nosso entendimento, mas Deus não se submete à nossa lógica, Ele é Pai. E como todo pai amoroso, às vezes diz não, às vezes diz espere, e às vezes responde de formas que a gente só vai entender lá na frente. A oração que alinha o coração não se ofende com o silêncio de Deus, porque entende que, mesmo em silêncio, Ele está presente, mesmo sem falar, Ele está operando, mesmo sem agir da forma que esperamos. Ele está nos moldando. Em Romanos, capítulo 8, versículo 26, Paulo escreve: não sabemos como orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que muitas vezes nem sabemos o que pedir, mas Deus, em sua misericórdia, traduz até os nossos gemidos em orações eficazes. A oração é também um lugar de confronto, porque, ao nos aproximarmos de Deus, percebemos onde estamos desalinhados. Vemos o orgulho que não tínhamos notado, o medo que disfarçamos, as prioridades que precisam ser ajustadas, e nesse confronto, somos curados. Imagine a oração como um espelho, não para ver o exterior, mas para enxergar a alma. Toda vez que entramos na presença de Deus com o coração sincero, Ele nos mostra quem somos e quem podemos nos tornar nele. Jesus, ao ensinar os discípulos a orar, começou com: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Mateus capítulo 6, versículo 9. Antes de qualquer pedido, Ele nos ensina a colocar Deus no centro. A oração que alinha o coração começa assim, reconhecendo quem Deus é, desejando o reino dele, aceitando a vontade dele. Você pode estar vivendo um tempo em que parece que as orações não estão funcionando, mas pare e pense: o que é funcionar? Talvez o que você está chamando de silêncio seja na verdade um trabalho invisível de Deus dentro de você. Talvez a resposta não venha no formato que você esperava, porque Deus está priorizando transformar você antes de transformar a situação. Isso não é castigo, é graça, é amor, é cuidado. A oração não é sobre mudar os planos de Deus, é sobre ser incluído neles, é sobre deixar que Ele ajuste a nossa visão. E quando isso acontece, não importa mais tanto se a porta abriu ou fechou, o que importa é que estamos com Ele, e isso basta. Salmos capítulo 37, versículo 4 diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Mas perceba a ordem: primeiro vem o prazer em Deus, depois, os desejos são supridos, porque o coração que se agrada do Senhor começa a desejar o que Ele deseja. E quando isso acontece, orar deixa de ser um campo de batalha por controle e se torna um lugar de comunhão. A oração que alinha o coração é aquela que te transforma, mesmo antes de transformar o que te rodeia. É aquela que te prepara para receber o que ainda não chegou, que te fortalece para esperar sem desistir, que te ensina a amar mais a presença de Deus do que as respostas dele. Por isso, não desista de orar, mesmo que esteja cansado, mesmo que pareça em vão, continue, porque cada momento de oração sincera está moldando algo dentro de você. E no tempo certo, o que está acontecendo no invisível se tornará visível. E quando isso acontecer, você perceberá: a maior resposta da sua oração não foi o que Deus fez, mas o que Ele fez em você. Gratidão. O portal invisível para a plenitude. Você já parou para pensar no poder que existe em um coração grato? Em meio às pressões da vida, é fácil focar no que está faltando. Vivemos tão ocupados tentando resolver o que ainda não aconteceu, que deixamos de perceber as bênçãos que já estão diante de nós. E, sem perceber, deixamos escapar um dos maiores segredos da plenitude espiritual. A gratidão não é apenas um sentimento bonito. Ela é uma atitude espiritual,
uma chave que abre portas invisíveis. Um portal silencioso que nos conduz a uma vida mais leve, mais profunda, mais conectada ao céu. E o mais extraordinário é que essa chave está sempre ao nosso alcance. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, está escrito: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Note, em tudo, não apenas nas vitórias, não apenas quando tudo dá certo, mas em tudo dá certo. Até na espera, até na dor, até no silêncio, a gratidão não depende das circunstâncias. Ela nasce de uma escolha interior, uma decisão diária de enxergar além das aparências e reconhecer a mão de Deus nos pequenos detalhes. Pense no povo de Israel, depois de serem libertos do Egito com sinais e maravilhas. Eles começaram a murmurar no deserto, tinham o maná diário, a proteção divina, a presença de Deus no meio do acampamento, e ainda assim reclamavam. E por causa da murmuração, muitos não entraram na terra prometida. Quantos hoje vivem assim, estão cercados pelo cuidado de Deus, mas não conseguem enxergar, têm comida, têm abrigo, têm proteção, e ainda assim, vivem com o coração murmurante, esperando algo mais para finalmente serem felizes. Mas quem vive assim, nunca se satisfaz, porque a murmuração fecha os olhos espirituais. Faz com que vejamos apenas o que falta. A gratidão, por outro lado, abre os olhos, faz com que vejamos tudo o que já temos, e principalmente, quem Deus já é. A gratidão muda a perspectiva. Ela transforma um pouco em muito, uma porta entreaberta em promessa, uma manhã difícil em oportunidade de recomeço. Ela nos ensina a viver o agora, sem a ansiedade pelo depois. Filipenses capítulo 4, versículo 6, diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. Veja novamente, ações de graças. Veja novamente, ações de graças. A oração que carrega gratidão é diferente. Ela não vem apenas pedir, ela vem reconhecer. A gratidão também é uma forma de adoração. Quando agradecemos, estamos dizendo a Deus: eu confio em Ti. Mesmo que nem tudo esteja do meu jeito, eu reconheço o Teu cuidado. Eu vejo a Tua mão. E esse tipo de fé move o coração do Pai, porque revela maturidade espiritual. Revela que não estamos apenas buscando o que Deus faz, mas valorizando quem Ele é. Imagine a gratidão como uma lente espiritual. Sem ela, tudo parece escuro, pesado, confuso. Com ela, começamos a ver luz, onde antes só havia sombra. Começamos a perceber que o ar que respiramos é um milagre, que o pão de cada dia é um presente, que o simples fato de estar de pé já é uma vitória. Talvez você esteja esperando por algo há muito tempo, uma cura, uma porta aberta, uma resposta, e por isso, seu coração foi ficando endurecido, impaciente, frustrado. Mas e se Deus estiver esperando apenas uma coisa? Que você volte a agradecer pelo que já tem, não como forma de recompensa, mas como um sinal de confiança. Porque quem é grato pelo pouco, está pronto para receber o muito. E quem não valoriza o que tem, mesmo quando recebe mais, continua se sentindo vazio. Provérbios capítulo 15, versículo 15 nos diz: todos os dias do aflito são maus, mas o coração alegre tem um banquete contínuo. O coração grato transforma qualquer refeição simples em banquete, qualquer momento comum em sagrado, porque ele entende que a presença de Deus já é suficiente. A gratidão também nos fortalece emocionalmente. Pessoas gratas são mais leves, mais esperançosas, mais generosas, porque vivem com o foco certo. Elas sabem que a vida não precisa estar perfeita para ser bonita, que o plano de Deus é maior que qualquer imprevisto, que a graça de Deus nos basta todos os dias. E mais, a gratidão é contagiante. Quando você vive com um coração grato, você inspira outros a fazerem o mesmo. Você se torna uma luz em meio à escuridão, um exemplo vivo de fé madura.
Você começa a irradiar uma paz que não vem das circunstâncias, mas da presença constante de Deus em sua vida. Talvez hoje Deus esteja te convidando a mudar o foco, a tirar os olhos do que ainda não aconteceu e voltar a enxergar o que já está diante de você. Talvez você esteja mais abençoado do que imagina. Mas só vai perceber isso quando a gratidão abrir os seus olhos espirituais. Comece agora. Não espere tudo se resolver. Agradeça pelo que tem, pelo que já foi livramento. Mesmo que você nem tenha percebido, pelo que Deus está fazendo nos bastidores da sua vida. E quanto mais você agradecer, mais você perceberá. A plenitude não está em ter tudo do mundo. Está em reconhecer que, em Cristo, nada nos falta. Servir, o caminho que Jesus escolheu para viver com propósito. Você já se sentiu perdido, tentando entender qual é o seu propósito neste mundo? Já se perguntou qual é a razão da sua existência? Por que Deus te colocou exatamente onde você está, vivendo o que está vivendo? Muitos passam a vida inteira em busca de um grande chamado. Algo que os destaque, que os faça sentir importantes, reconhecidos, mas poucos percebem que o maior propósito de Jesus foi revelado não em um trono, mas numa toalha, não numa coroa de ouro, mas numa bacia com água e um gesto silencioso. Em João capítulo 13, a Bíblia relata um momento simples, mas profundamente impactante. Durante a última ceia, Jesus se levantou da mesa, tirou sua capa, pegou uma toalha, colocou-a na cintura, pegou uma bacia com água e começou a lavar os pés dos discípulos, o Criador lavando os pés da criação, o Rei dos Reis se curvando como servo. Aquele que tem todo o poder se abaixando para realizar a tarefa mais simples e mais desprezada da cultura da época. Por quê? Porque Jesus sabia que servir não diminui, servir revela. E naquele gesto silencioso, ele estava mostrando o verdadeiro caminho do propósito. Amar através das atitudes, demonstrar grandeza através da humildade, encontrar sentido não em ser exaltado, mas em se doar. E ao terminar, Jesus disse: "Vocês me chamam Mestre e Senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros." João capítulo 13, versículos 13 e 14. Aqui está o segredo. Jesus não apenas nos salvou com palavras, mas com serviço, e Ele nos chama a fazer o mesmo. Muitos esperam por grandes oportunidades para viver o propósito de Deus, mas o céu está observando como você lida com as pequenas, o modo como você trata a sua família, a forma como você responde a quem te fere, o cuidado que você tem com quem não pode te retribuir. Servir não é sobre posição, é sobre disposição, e quando entendemos isso, a vida ganha outra cor. Descobrimos que o sentido da nossa existência não está em acumular, mas em entregar, não em ser servido, mas em servir, porque é servindo que mais nos parecemos com Cristo. Marcos capítulo 10. Versículo 45 diz: "Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos." Isso muda tudo. Se o próprio Jesus encontrou sentido em servir, por que nós estamos buscando sentido apenas em ser exaltados? Servir cura a alma. Porque, ao tirar os olhos das nossas próprias dores e colocá-los nas necessidades dos outros, percebemos que podemos ser resposta, podemos ser consolo, podemos ser canal da graça de Deus. E não precisa ser algo grandioso, um gesto de gentileza, um abraço sincero, uma palavra de ânimo, um café oferecido a quem está cansado, um tempo doado a alguém que precisa de escuta. Servir não é sobre o que você faz, mas com que coração você faz. Filipenses capítulo 2, versículos 3 e 4, nos diz: "Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros." Essa é a essência do Evangelho, viver para além de si. E quando servimos com amor, descobrimos algo precioso,
Há uma alegria que só quem serve conhece, uma satisfação que o dinheiro não dá. Uma paz que o reconhecimento humano não alcança, porque servir nos aproxima de Deus, nos alinha ao coração de Cristo. Talvez hoje você esteja esperando que Deus revele um grande chamado. Mas Ele pode estar dizendo: comece com o que está ao seu alcance, sirva onde você está, com o que você tem, do jeito que você pode, porque no reino de Deus, o que parece pequeno na terra é grande no céu. Você quer viver com propósito? Então abrace o estilo de vida de Jesus. Sirva com humildade, sirva com gratidão, sirva em silêncio, sem esperar aplausos, sirva com fé, sabendo que Deus vê cada detalhe, e no final, você vai perceber: ao se doar, você se encontrou; ao servir, você foi curado, e o propósito que tanto buscava já estava em suas mãos o tempo todo. Ter tudo é reconhecer que em Cristo nada nos falta. Vivemos em um mundo que nos ensina, todos os dias, que sempre falta alguma coisa. Falta tempo, falta dinheiro, falta beleza, falta reconhecimento, falta saúde, falta paz. É como se estivéssemos sempre a um passo de sermos verdadeiramente felizes, mas nunca chegando lá. E nesse ciclo de insatisfação, muitos acabam acreditando que só serão completos quando tiverem mais. Mas, e se a verdadeira plenitude não estiver em ter mais, e sim em perceber o que já temos, a verdade que Jesus nos revela, e que tantas vezes ignoramos, é simples e poderosa. Quem tem Ele, já tem tudo. Quem o conhece de verdade, não vive com sensação de escassez, mas com a certeza de suficiência. Em Filipenses capítulo 4, versículo 19, Paulo declara: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Repare, não é segundo as suas necessidades, mas segundo as riquezas de Deus, ou seja, não é com base no que você sente falta, mas com base no que Ele tem para oferecer, e Ele tem tudo. Mas por que então tantos cristãos ainda vivem com sensação de vazio? Porque confundiram plenitude com acúmulo, confundiram contentamento com conquistas, confundiram o ter tudo com as bênçãos visíveis. Mas o Evangelho nos convida a inverter essa lógica. Não é quem tem muito que é rico, é quem reconhece o valor do que já tem, e o que já temos em Cristo. Temos perdão, temos reconciliação com o Pai, temos acesso direto ao trono de Deus, temos o Espírito Santo habitando dentro de nós, temos promessa de vida eterna, temos paz que excede todo o entendimento, temos companhia em cada jornada, temos aliança inquebrável com o Criador do Universo. Isso é tudo o que o mundo busca em conquistas externas: aceitação, identidade, propósito, valor, sentido. É encontrado na comunhão com Jesus. Ele não apenas nos dá coisas, Ele nos dá a si mesmo, e isso é mais do que suficiente. Salmos capítulo 23, versículo 1 diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Note que o versículo não diz que nunca teremos lutas, mas que, tendo o Senhor como pastor, nada faltará, porque onde Ele está, há provisão; onde Ele reina, há direção; onde Ele habita, há descanso. Plenitude não é ausência de problemas, é presença de Deus. Não é ter tudo resolvido, é ter fé mesmo quando tudo parece bagunçado. É poder olhar ao redor e, mesmo sem todas as respostas, declarar com convicção: eu tenho Jesus, e isso basta. Lembre-se da história da mulher samaritana. Ela teve vários relacionamentos, buscava aceitação em amores passageiros, mas vivia vazia, até que se encontrou com Jesus, e ali, junto ao poço, Ele disse: quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. João capítulo 4, versículo 14. Essa é a promessa. Uma água que sacia de verdade. Um amor que preenche o que ninguém mais consegue tocar. Uma presença que elimina a solidão mais profunda. Talvez você esteja como essa mulher, buscando em várias fontes um sentido que só se encontra em Cristo.
Talvez você já tenha buscado em conquistas, pessoas, títulos, bens, e ainda assim sente que falta algo, se for esse o seu caso. Ouça com o coração. O que você busca não está fora, está dentro, está no lugar onde só Jesus pode entrar. E quando ele entra, tudo muda. Você pode não ter todas as respostas, mas terá paz. Pode não ter todos os recursos, mas terá direção. Pode não ter o controle, mas terá confiança. Porque quem tem a Cristo, tem tudo o que precisa para viver e para vencer, em Colossenses capítulo 2. Versículo 10. Paulo afirma: em Cristo vocês foram aperfeiçoados, isso significa que não falta nada. Em Jesus, a obra está completa. Não somos pedaços perdidos. Somos filhos restaurados. Herdeiros da promessa, convidados à mesa, amados sem medida, ter tudo, à luz do Evangelho, não é ter uma vida perfeita, é ter um coração firmado na rocha, que não se abala com os ventos da vida. É poder passar pela escassez e ainda assim cantar, passar pela perda e ainda assim confiar, passar pelo silêncio de Deus e ainda assim descansar, porque a verdadeira riqueza não está nas mãos. Está na alma, não está no que se acumula, mas no que se carrega dentro. E se dentro de você está Cristo, você já encontrou o maior tesouro de todos. Então, pare por um instante, respire fundo, olhe para dentro e pergunte a si mesmo: o que eu tenho buscado como se me faltasse algo, quando na verdade, Jesus já me deu tudo? A resposta para a sua inquietação não está em novas conquistas, mas em novo entendimento. O de que você já é completo nele. Não precisa provar nada a ninguém. Não precisa correr atrás de aceitação. Não precisa se comparar com ninguém. Você é amado. Você é guiado. Você é suprido. Você é completo. E quando essa verdade desce do intelecto para o coração, o vazio vai embora. A ansiedade se cala, o coração repousa, e você finalmente entende. Ter tudo é reconhecer que em Cristo nada me falta. O segredo de Jesus está no descanso, não na performance. Depois de tudo que você ouviu até aqui, talvez uma pergunta ainda ecoe em seu coração. Mas como eu aplico tudo isso na minha vida? A resposta não está em fazer mais, está em descansar mais, porque o segredo de Jesus não está escondido dos que buscam. Está revelado aos que decidem descansar nele. Enquanto o mundo grita que você precisa correr, provar, conquistar, Jesus te convida a parar, a sentar-se aos pés dele, a respirar, a deixar o peso, a ouvir a voz que diz: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus, capítulo 11, versículo 28. A paz que você tanto busca não vem quando tudo se resolve. Ela vem quando você entrega tudo, porque descanso não é ausência de problemas, é presença de confiança. E essa confiança só nasce quando você entende que não precisa mais ser forte o tempo todo. Que não precisa mais carregar tudo sozinho, que não precisa mais entender todos os porquês. Deus não te trouxe até aqui por acaso? Essa palavra não chegou até você por coincidência. Talvez você esteja lutando há muito tempo, tentando se encontrar. Mas hoje o Espírito Santo está te dizendo: pare, sente-se comigo. Deixe que eu cuide de você. Jesus não te chama para uma vida perfeita. Ele te chama para uma vida presente, onde Ele caminha com você, dia após dia, onde Ele é suficiente, mesmo quando nada mais parece ser. Você não precisa mais buscar propósito em realizações humanas. O propósito já foi colocado dentro de você quando Cristo te chamou pelo nome, quando Ele te salvou, quando Ele disse: você é meu. A paz não vem do controle, vem da entrega. E o propósito não nasce do sucesso, nasce da presença. E quando você entende isso, você descobre que em Cristo, você já tem tudo. Então agora, onde quer que você esteja, feche os olhos do coração e apenas diga: Senhor, eu confio em Ti, eu descanso em Ti, eu escolho crer que mesmo sem ver, o Senhor está aqui. Essa declaração simples tem poder para transformar tudo. Se essa palavra te alcançou, escreva nos comentários:
Eu confio em Deus. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Para continuar sendo fortalecido com palavras que vêm direto do coração de Deus, a tempestade pode estar ao redor, mas Deus está dentro de você. Sua vitória está sendo construída, mesmo no silêncio. E a sua história ainda está sendo escrita pelas mãos do Autor da vida.